Na NBA, sempre vão existir times que serão odiados, algumas vezes pelo seu sucesso, pelos jogadores que fazem parte dele ou pelo seu estilo de jogo. Em algum momento, esses times acabam se tornando os mais odiados na liga, e nesse vídeo vamos ver 5 exemplos e o motivo pelo qual eles atraíram tanta negatividade do resto da NBA. Número 5. San Antonio Spurs. Hoje em dia, o time do Spurs é um dos mais amados da NBA e muitas vezes é a segunda opção de muitos torcedores, devido à forma como eles jogam, além de seus jogadores. Mas entre 2005 e 2007, o time do Texas foi o mais odiado da liga. O estilo de jogo usado por Popovich não era muito apreciado pelos outros torcedores, além de suas táticas que incomodavam muita gente. Tony Parker e Manu Ginobili eram vistos como floppers, jogadores que simulavam para ganhar faltas. Robert Horry e Bruce Bowen eram considerados jogadores sujos, que cometiam faltas que não eram marcadas. Em um jogo dos playoffs, Horry basicamente jogou Steve Nash na mesa dos árbitros, o que fez com que jogadores importantes do Suns saíssem do banco e fossem excluídos do próximo jogo, facilitando o trabalho do Spurs. Bowen é visto como um dos jogadores mais sujos da história, que tentava machucar outros de propósito. Além disso, o constante sucesso do time não melhorou a sua imagem. Mas depois da saída principalmente de Bowen, a imagem do San Antonio mudou completamente, e hoje eles são um dos times mais adorados da NBA, mas vestígios dessa época ainda existem, quando se é falado de Parker ou Ginobili. Número 4. Miami Heat. Quando LeBron James falou em rede nacional que estava levando seus talentos para South Beach, o Heat se tornou um alvo do resto da liga, principalmente pelos torcedores do Cleveland Cavaliers, que queimaram camisetas do atleta. A mídia também fez parecer com que o caso era pior do que era. Outros dirigentes não queriam fechar negócios com a equipe, para não os ajudar. Basicamente, o time da Flórida ficou isolado do resto da NBA. Entre 2010 e 2014, quase todos os torcedores eram contra eles, e depois da derrota para o Dallas Mavericks, a mídia novamente criticou muito o time, principalmente o James, aumentando ainda mais o ódio que eles sofreram. O sucesso que o time teve nesses 4 anos também não ajudou a sua imagem, já que não existia muito que se podia ser criticado. Hoje, com o término do trio e com a volta de James a Cleveland, o time do Heat deixou de ser odiado. Ao invés, muitos torcem para o sucesso deles, devido ao sucesso que eles tiveram montando um time que ninguém esperava que pudesse dar certo. Mas quem viu, sabe que as críticas ao time na época foram muitas. Número 3. Portland Trail Blazers. Hoje o Trail Blazers é mais amado do que odiado, principalmente depois da saída de quase todos os titulares, menos Damian Lillard, que se mostrou fiel à equipe. Porém, se você torcia para eles no início dos anos 2000, provavelmente você estava sozinho. Diferente da maioria dos times dessa lista, não era o sucesso da equipe que atrapalhava, mas sim o comportamento dos atletas. Normalmente as notícias da equipe não eram muito boas. Rasheed Wallace, por exemplo, tomou 41 faltas técnicas na temporada. Além disso, ele jogou uma toalha no rosto do companheiro Arvydas Sabonis durante um tempo da equipe, além dele partir para cima do técnico Mike Dunleavy. Outros jogadores tiveram problemas fora das quadras, como Darren Stoudemire, que foi preso por posse de drogas em um aeroporto, sendo suspenso. Zach Randolph foi preso depois de dirigir sob a influência de substâncias. Bonzi Wells tomou uma multa e perdeu o título de capitão da equipe depois de xingar o treinador. Esses foram só alguns dos vários incidentes do chamado Jail Blazers na época, que fez com que eles fossem o time mais odiado. Número 2. New York Knicks. Na metade dos anos 90, o time de New York jogava de maneira física, devido aos seus atletas, que incluíam Patrick Ewing, Charles Oakley e Anthony Mason. Esse jogo físico às vezes se resumia a cotoveladas e jogadas consideradas sujas, que resultaram em muitas confusões, como quando John Stark deu uma cabeçada em Reggie Miller. Kevin Johnson e Doc Rivers começaram uma briga que se tornou generalizada, e Greg Ayton, que nem estava de uniforme, entrou na quadra e acabou sendo expulso não só do jogo, mas da arena também. A briga entre Derrick Harper e JoJo English acabou se tornando uma das piores confusões da história, os dois times entrando em quadra na confusão. Tudo isso acontecendo bem na frente do comissário David Stern, que depois mudaria as regras da NBA quanto à invasão dos atletas. Esses momentos acabaram com a imagem do time, que acabou se tornando o mais odiado daquele tempo. Número 1. Detroit Pistons.
A época do Bad Boys é a mais vitoriosa da história da franquia e também a mais odiada pelo resto da liga. Ou você amava o Pistol ou os odiava completamente, não só como jogadores, mas sim como pessoas. Eles basicamente pegaram a definição de jogar fisicamente e levaram ela ao extremo. Bill Laimbeer é facilmente o jogador mais odiado de sua geração, começando várias confusões, normalmente mirando as estrelas da outra equipe, e é fácil ver porque ele era visto como o vilão da época. Rick Mahorn usava seu estilo de jogo sujo para intimidar os oponentes, e é claro, Dennis Rodman com sua personalidade fora das quadras fizeram com que esse time se tornasse o mais odiado não só daquela época, mas sim da história. Fora de Michigan, ninguém gostava deles, tanto na quadra quanto fora delas, e muitas vezes, jogadores acabavam retaliando e começando confusões por causa do estilo de jogo deles. Por causa disso, Isaiah Thomas não foi selecionado para o Dream Team na época, principalmente por Michael Jordan, que no começo de sua carreira sempre teve problemas com o time de Detroit. Além das confusões e discussões, eles tiveram sucesso contra os Celtics, Lakers e Bulls, o que só aumentou o ódio sobre eles. Mas foram 2 títulos nessa época, então de alguma forma esse estilo de jogo sujo serviu para algo. Parece que hoje o Golden State Warriors é o vilão da liga, mas comparado aos times trazidos nessa lista, eles não chegam nem perto de serem odiados da mesma forma, tanto pelos torcedores quanto pelos jogadores, dentro e fora de quadra, marcando alguns dos jogadores mais detestados de suas gerações. Obrigado e até a próxima.